Olá, galera! Hoje a gente vai estudar um pouco sobre as estruturas dos ecossistemas. Eu me chamo Daniela Costa, E eu, Elielton Pereira Messias. pois vamos lá, dar início. Vamos começar aí falando sobre o habitat. E aí, o que é um habitat? É o lugar na natureza onde uma espécie vive, como por exemplo aí o habitat da Vitória Regia, né? Da planta Vitória Regia, que no caso é os lagos e as matas alagadas da Amazônia. Temos como exemplo também, né, outro exemplo, o habitat do panda, que são as florestas de bambu das regiões montanhosas na China. Outro exemplo também que eu queria trazer para vocês, apesar de eu não ter trazido a fotinha, né, como eu fiz aí com a Vitória Régia e o panda, eu queria dar outro exemplo, que no caso é o habitat aí do leão, né, que são as savanas. Então eu quis trazer aí esses três exemplos para vocês. Bom, a gente vai falar um pouco também sobre o nicho ecológico. Mas o que é? Bom, o nicho ecológico é um conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Pode-se dizer aí que o nicho é o modo de vida de um organismo na natureza. Esse modo de vida ele inclui fatores físicos, como a umidade e a temperatura, e fatores também biológicos, que no caso aí eu trouxe como exemplo o alimento e os seres que se alimentam desse indivíduo. O nicho ecológico ele pode ser dividido aí em dois tipos, que é o fundamental e o efetivo. E aí eu trouxe o conceito aí dos dois para que vocês compreendam um pouco. O nicho fundamental ele se refere às condições e recursos necessários para que uma espécie ela possa existir. Já o nicho efetivo por sua vez, temos condições e recursos necessários para a sobrevivência de uma espécie, mas considera-se aí a presença de competidores e também de predadores. Bom, existem aí os componentes de um ecossistema, que no caso são os bióticos e os abióticos. Os bióticos, eles são seres vivos. Bom, em um ecossistema pode-se reconhecer aí dois tipos de componentes bióticos, que no caso são os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos, eles aí sintetizam o seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas, como o gás carbônico e a água. Já os organismos heterótrofos, eles não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Já os fatores aí abióticos, eles podem ser físicos, como por exemplo a radiação solar, podem ser químicos, como por exemplo os nutrientes presentes na água e nos solos, e pode ser também geológicos, como o solo, como por exemplo aí o solo, né? Os organismos autótrofos, eles podem ser chamados aí também de produtores, pois são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Ou seja, eles conseguem converter a matéria inorgânica em orgânica através do processo bioquímico. Já os organismos heterótrofos, eles podem ser chamados também de consumidores. Os consumidores primários, eles são animais que se alimentam de outros produtores. Já se falando aí de herbívoros, que são animais que se alimentam de plantas, são consumidores primários aí. Os animais que se alimentam de herbívoros, eles são chamados de consumidores secundários, e os animais que se alimentam de
consumidores secundários, eles são considerados aí consumidores terciários e assim sucessivamente. Vamos falar um pouco agora sobre decompositores. Os decompositores, eles são organismos heterótrofos que degradam a matéria orgânica contida em produtores ou em consumidores mortos, geralmente representado por fungos e bactérias. Nos ambientes naturais ocorre um tipo aí de reciclagem feito por diversos organismos que se alimentam de plantas e animais mortos, e também de fezes e urina. Os principais organismos que realizam esse trabalho são as bactérias e os fungos. São esses organismos que fazem com que a fruta apodreça, no caso aí dessa laranja que eu trouxe. E também vários outros exemplos de outras frutas também que podem causar aí o apodrecimento por conta aí dos fungos. Agora, pessoal, vamos falar da cadeia e teia alimentar. Primeiramente, eu trouxe o significado, né, para que vocês possam entender. A cadeia alimentar são relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. E a teia alimentar nada mais são do que várias cadeias, né, alimentares conectadas. Como vocês observam aqui, essa teia tem várias cadeias, né, várias setinhas, como se fosse um embaraço mesmo aqui entre elas. Pessoal, percebemos que a cadeia e teia alimentar é basicamente a mesma coisa, porém, pessoal, a cadeia alimentar representa as relações alimentares entre os seres vivos de uma forma linear, como vocês observam aqui, na forma reta, né? Já as teias alimentares são várias cadeias, como eu já falei, atuando interligadas, né? Elas atuam interligadas entre si, várias cadeias interligadas entre si. A cadeia alimentar, pessoal, também são chamadas cadeia trófica, né? Vocês vão ver muitos em livros essa pronúncia. Pessoal, vocês podem encontrar em provas perguntas como, por exemplo, qual tipo de processo alimentar ecológico onde eu encontro indivíduos em cada nível trófico, né? O que eu posso dizer é que a cadeia alimentar significa que nós vamos encontrar esses indivíduos em cada nível trófico, né, de acordo com esse processo alimentar na cadeia alimentar. Então, quando eu encontro mais de um indivíduo, por exemplo, coelho, como consumidor primário, e mais de outro indivíduo como consumidor primário, tipo, nós temos 2 consumidores primários nessa cadeia, nós estamos falando aí de teia alimentar. Como, por exemplo, na teia alimentar nós vamos encontrar várias espécies, vários indivíduos como consumidor primário. Então, esse você já tira por aí, que é uma teia alimentar, não cadeia alimentar. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver aqui essa distribuição de energia na cadeia alimentar, que é algo que cai muito em prova, eu acabei trazendo para vocês, acho bem importante vocês prestarem atenção nessa parte, né? E também nas outras partes, que são todas, tem a mesma, uma completa a outra, né? Então, vamos lá. Pessoal, na cadeia alimentar, nessa distribuição de energia, o primeiro processo de energia na cadeia alimentar começa nos produtores, aqui, ó. Nos produtores, que são seres fotossintetizantes, também tem seres que produzem a quimiossíntese, né? Que não precisa ir da luz solar. Mas vamos falar aqui desses seres fotossintetizantes, que são os primeiros produtores de energia, né, na cadeia alimentar. Os seres, pessoal, fotossintetizantes, eles produzem seu composto orgânico através de uma radiação solar, se vocês observar aqui, ó, através da radiação solar, que é o famoso processo, né, de fotossíntese, que eu acho que você já sabe bem, né? Então, ao final de tudo, pessoal, esses produtores, eles conseguem produzir essa energia aqui, eu trouxe a insulina, né? A insulina, que é um exemplo bem bacana. A glicose, a glicose, eles produzem essa glicose aqui, ó, que é o C6H12O6. Então, aqui é a glicose, que é uma fonte de energia produzida aí pelos produtores. Então, pessoal,
essa molécula, pessoal, está rica em energia disponível nas plantas e ela vai utilizar a glicose para fabricar suas próprias energias, né? A parte dela vai a parte delas aí dessa energia vai ficar armazenada nos tecidos delas. Isso então a produção dessa energia na cadeia alimentar começa então nessa parte dos produtores, se inicia nos produtores. Agora, pessoal, se liga aqui no consumidor, nos consumidores, né? É dividido aí em primário, como vocês observam aqui, secundário, terciário, até quaternário, até seguir aí o topo da cadeia. Isso, pessoal, então, essa produção, se vocês observar aqui, tem esse esquemazinho aqui bem legal de um consumidor, né, herbívoro, né, como vocês observam aqui, de um consumidor, quer dizer, primário, eu acabei secundário que eu coloquei aqui, ó, dos seres humanos, eu trouxe o exemplo dos seres humanos, quando vocês observam aqui, ele ingere, né, oxigênio e coloca para fora, né, o CO2, o gás carbônico, né, então, vocês podem observar que aqui nosso organismo já vai ter contido aqui a glicose, né, olha que legal, da onde vem a glicose? Dos produtores, lá onde eu comecei a falar no início, né? Então, vocês podem ver, o que vocês podem colocar aqui, retirar daqui, é que essa energia produzida pelos produtores, ela é passada através dos níveis tróficos, de cada nível trófico, para cada ser vivo, né? Que está aí relacionado aí na cadeia alimentar. Então, essa energia é passada para outros seres vivos. E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Nós temos os decompositores, que são aí agora, pessoal, esses decompositores, nós temos aí, faz parte aí desse processo aí de cadeia alimentar. Os decompositores são formados aí pelos fungos, né, bactérias, e eles, o que vocês têm que perceber é que esses decompositores estão distribuídos ao longo da cadeia. Eles estão aí pertencem toda essa cadeia, então eles estão aí em cada parte, em cada nível trófico, eles vão estar inseridos, né? Eles vão participar de toda essa cadeia alimentar. Por exemplo, se cai uma árvore, um galho de uma árvore, os decompositores vão estar atuando nessa decomposição dessa árvore, né? Então, quando eu falo reciclagem, pessoal, eles são recicladores, na verdade. Por quê? Porque se um ser vivo morre, eles vão reciclar e mandar esses átomos novamente para a natureza. Então, é como se fosse um círculo, onde esses decompositores são fundamentais para ver a distribuição desses átomos. Porque, por exemplo, se não houvesse esses decompositores, os seres vivos iam ficar lá e não ia passar esses átomos para outros seres vivos, porque não ia surgir novas espécies, né? Não ia dar continuidade a esse círculo. Então, eles são de extrema importância aí e participam de toda a cadeia alimentar. Então, vamos aqui. Agora nós vamos entender, pessoal, os níveis tróficos e suas relações. Então, pessoal, agora nós vamos tentar entender os níveis tróficos e suas relações. Aqui nós temos a representação de uma cadeia, que eu coloquei aqui para vocês, essa cadeia bonitinha aqui, para vocês verem. Como eu já falei, a cadeia alimentar é a representação linear, se vocês observar aqui, né? A representação linear. Se vocês observar esse setinho aqui, ó, é uma representação linear entre a cadeia. Entre, pessoal, essas relações alimentares dos seres vivos. Percebemos, pessoal, que é uma forma resumida, essa cadeia é uma forma resumida do que realmente acontece na natureza. Então, é só uma forma resumida aí, que nós criamos aí para identificar como ocorre, né, essa predação, essa distribuição de energia, né, entre os seres vivos. Pessoal, vamos entender aqui um pouco. Aqui numa foto, se vocês observarem na cadeia alimentar, vocês percebem que tudo começa pelo produtor. Ó, tudo vai começar pelo esse produtor aqui, ó, pelo produtor. Os produtores estarão sempre, pessoal, no primeiro nível trófico, ó. Aqui é o primeiro nível trófico, então eles vão estar inseridos no primeiro nível trófico. E assim como vocês observam, o consumidor primário vai estar distribuído no segundo nível trófico, ó.
Não confunda, viu, pessoal? E o consumidor secundário no terceiro nível trófico. Por que eu digo que é para você não confundir? Porque muita gente vai pensar, e pensam, já vi muito, que o consumidor secundário está distribuído no nível trófico, no segundo nível trófico. Não, nós começamos a numerar do primeiro do produtor. Então, o consumidor secundário vai estar distribuído no terceiro nível trófico. Por que, pessoal, eu não distribuí aqui o nível trófico, o decompositor, como é o quarto nível trófico? Porque eles não entram aí, pessoal. Eles estão participando de toda essa relação ecológica aqui, ó, de todos os níveis tróficos, eles estão distribuídos na cadeia. Essas setas que eu coloquei aqui, ó, significa, pessoal, que o nível de energia são passados dessa forma aqui, ó, na forma linear entre esses seres vivos. Porém, o que vocês têm que saber, pessoal, que essa energia produzida pelos produtores, elas vão ser usadas a maior parte, elas vão perder essa maior parte. Não, por exemplo, se esse produtor primário consumir se esse consumidor primário consumir esse produtor, a quantidade de energia que esse produtor tem aqui vai ser reduzida no consumidor primário. Ou seja, vai haver cada distribuição de energia, cada forma que vai passar essa energia, ela vai se perdendo no caminho, ou seja, vai reduzindo. Por exemplo, no consumidor primário, essa energia está uma quantidade X. No consumidor secundário, vai ser menor essa quantidade X. Então, ela vai se perdendo aí ao longo do tempo, viu? Por isso, isso aqui cai muito em prova, essa partezinha de distribuição de energia. A energia do produtor vai ser diferente da energia do consumidor primário. Então, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham entendido esse assunto e tenham gostado. Qualquer dúvida aí, ó, nos procure. Tem também muito assunto bacana na internet. E tenham aí um bom dia.